seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na Biblioteca da NET. Normalmente, eu tento compartilhar com vocês livros que foram úteis em vários sentidos. Aqueles são favoritos para entretenimento, aí a pessoa fala de romances, mas também livros técnicos que tenham material de onde eu me baseei. Mas existem alguns livrinhos muito interessantes que são o que a gente chama de prática. Você pode apreciar, por exemplo, um livro denso de literatura, de neurociência, que explica com vários detalhes como as redes neurais se montam, o que é muito bom. Mas às vezes você quer conversar com alguém, explicar, e te falta uma metáfora simples que permita a pessoa entender. Por quê? Porque tudo é uma questão de comunicação. Palavras que façam sentido. Eu posso apresentar conceitos muito difíceis de uma maneira muito simples. E eu aprendi isso muito jovem, né? Você tem interesse em foco, concentração, em melhorar sua memória? Eu sempre quis tudo isso para mim. Pesquisei muitíssimo. E o que eu descobri, pretendo dividir com você, se você for meu aluno. Acesse o link na descrição para conhecer meu treinamento Cérebro Sem Limites. E juntos podemos fazer uma jornada extraordinária. Eu ouvi uma vez uma pessoa que eu respeitava muito dizer o seguinte: quem sabe, fala simplesmente. A pessoa tem necessidade de enrolar, rebuscar muito quando ela quer convencer a pessoa de que ela sabe mais do que sabe, ou na verdade ela quer intimidar a pessoa com aparentemente o seu conteúdo para que ela não questione tanto. Inclusive uma fala como você não entende isso? Coisas assim. Então, como a minha paixão sempre foi realmente entender, e não parecia que eu entendia, e eu descobri essa diferença, eu já até tenho um vídeo falando sobre isso, eu quero compreender. Então, vergonha de não saber atrapalha o seu entendimento. Então, normalmente eu procuro, quando é algo novo que eu não sei, eu estou com uma certa dificuldade, eu procuro um livro infantil. Tem algum livro infantil sobre esse assunto? Por quê? Porque as pessoas, quando estão diante de uma criança, elas não pressupõem nada. Então elas explicam tudo de maneira bem básica e bem simples, tá? E com isso, você que não conhece o assunto, que não detém nenhuma informação, pode com facilidade aprender aquele conteúdo. Então, toda uma forma de abordar. Então, o que me fez gostar muito desse livro? De uns tempos para cá, eu tive vários problemas de saúde, algumas dificuldades, algumas limitações para estudar. E pela primeira vez eu me interessei em melhorar a minha memória, eu quero melhorar o meu desempenho. Por quê? Porque antes eu era livre para dedicar todo o tempo que eu quisesse ao estudo e os problemas de saúde começaram a limitar isso. O tempo que eu podia ficar sentada, o tempo que eu podia me dedicar a isso, até problemas visuais, etc. Então, com isso, eu tive que restringir o tempo que eu dedicava a determinadas atividades, o que, para mim, foi um certo sofrimento. Então, bom, já que eu não posso dedicar o tempo que eu gostaria, eu posso maximizar esse tempo, melhorar o meu desempenho? Então, por exemplo, é a diferença entre eficaz e eficiente, tá? Eficaz é fazer o que se propõe. Eu quero estudar, aprender esse conhecimento. Muito bem. E eu posso fazer isso em 3 meses. Em 3 meses eu domino esse conhecimento. Ok. O que seria fazer isso de maneira eficiente? Seria diminuir o tempo que você levaria para adquirir isso. Então, se eu consigo fazer isso, cumprir isso num tempo menor, eu seria o quê? Tá? Eficiente e eficaz. Efetivo. Então, o efetivo é quando eu consigo cumprir a minha meta num mínimo espaço de tempo, tá bom? Então, ser eficiente é quando o custo-benefício de alguma coisa melhora muito. E eficaz é quando você cumpre. Então, o que acontece? Eu não tenho mais o mesmo tempo disponível para cumprir. Então, faria com que demorasse muito para adquirir esse conhecimento ou não dentro do tempo que eu estava acostumada. Bom, eu posso melhorar isso? Tem uma maneira mais eficiente de estudar, que eu gaste menos tempo para aprender o mesmo conteúdo? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso e descobri que sim, haviam várias técnicas interessantes. Uma delas são os mapas mentais. Mapa mental é uma maneira muito mais eficiente de você aprender conteúdo e diminui o tempo que você precisa revisar isso para adquirir esse mesmo conhecimento. Então, o que é um mapa mental? É uma maneira de você organizar a informação de uma maneira que o cérebro apreenda com menos esforço. Então, eu tinha uma técnica de estudar, né? Fazia um resumo, escrevia de uma determinada maneira, e aí eu descobri que esse jeito era muito mais eficiente. Eu
Só que, nesse momento, eu levaria mais tempo porque eu não estou acostumada. Lembra que a gente tem uma tendência a seguir? Então, eu tinha que reaprender como organizar meus pensamentos, como organizar meus estudos. Ok, e a memorização? Essa maneira diferente de fazer as coisas fez com que o meu rendimento em termos de memória diminuísse, porque eu não estava acostumada a trabalhar daquela maneira, eu estava levando mais tempo. E se eu melhorar o desempenho também? E aí eu comecei a adquirir vários livros com relação a isso, alguns muito interessantes, né, sobre a memória, do O'Brien, eu acho que é um dos melhores sobre esse assunto. Mas aí eu fui descobrindo alguns livrinhos assim, descompromissados, que iam direto ao assunto para melhorar a eficiência, com uma linguagem muito acessível. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é do professor Eduardo Novaes Silva. Como memorizar e aprender tudo. Aí ele tem vários volumes, volume 1. Tá? Então, esse livrinho, olha, vou falar um pouquinho sobre... Não existe memória ruim, o que existe são pessoas com estratégias ruins de memorização. Isso é um fato. Sumário. Introdução, memória de curto e longo prazo, método mapa mental, comparado a uma árvore, para a criação de um mapa mental. Então ele pegou as estratégias direto ao ponto. Então eu já tinha estudado e me permite, facilita a compreensão e vai direto com uma linguagem assim bastante simples, bastante agradável. Então essa introdução já é interessantíssima. Já aconteceu de você sentir uma dificuldade para acompanhar o que o professor estava explicando na sala de aula? Ou, quando li um livro, estava entendendo absolutamente tudo no momento em que folheava, porém, logo no dia seguinte você já não recordava absolutamente nada. Ou talvez você tenha começado a estudar uma matéria, algum assunto, mas sentiu que as coisas eram demasiadamente complexas, confusas e não conseguiu continuar. Ou por sentir sono, etc. Há até quem sinta dificuldade em estudar usando as próprias anotações. O que acontece com qualquer um desses é a metodologia e as técnicas de estudos que estão completamente ou muito erradas. Olha, eu concordo com o professor. O que eu notei? Muitas pessoas falam assim, não, quando você fala eu entendo. Por que será? É o mesmo livro, nós duas lemos o mesmo livro. Por que eu consegui ver isso dessa maneira e a outra pessoa não? Ah, porque você tem um cérebro, tem isso, tem aquilo. E eu não estou falando de agora, que eu tenho muita informação e consigo fazer ligações. Mas a coisa mais básica. Então, uma das coisas que eu já fazia antes era destacar algumas coisas. Ah, eu destaco também. Não. Mas se você destaca de uma certa maneira, você maximiza a sua eficiência. Vou dar um exemplo. Você pega no máximo 5, ok? Mas vamos lá. 3 cores de marca-texto. Azul, rosa e laranja ou amarelo, a cor que você gostar mais. E antes de começar, você vai atribuir a cada uma dessas cores um valor com relação à informação. Então, coisas extremamente importantes, você grifa em amarelo. Coisas interessantes, mas não essenciais, você bota azul. E uma terceira cor para o que você achou legal, você gostou, se identificou. Pronto, você tem essas 3 cores. Você pode usar no máximo 5. Por que no máximo 5? Porque a nossa capacidade de olhar simultaneamente 5 informações diferentes funciona. Mais do que isso, alguma vai ficar de fora. Então, é a capacidade de 5 coisas que você pode perceber, dando a elas o mesmo valor. Algumas pessoas fazem isso exatamente com as 5, por isso que eu falei 3. Com certeza você consegue olhar as 3 e valorar, distribuir a atenção igualmente por elas. Quanto maior o número de coisas, para distribuir a atenção, você vai diminuir essa densidade, essa concentração. E se você não tem costume, vai dificultar. Então, 3 valores. Aí você vai ler o texto. Quando você aprendeu na escola, lembra? Qual é a ideia central do texto? Então você tem a ideia central do texto, você tem a ideia central do parágrafo e você tem a ideia central da frase. Então, você vai distribuir essas cores de acordo com isso. Qual a ideia central desse texto? Normalmente está no título ou na conclusão. Então, isso você vai botar uma cor específica ou você vai fazer um desenho em volta. Outra você vai destacar de acordo com o grau de importância. Quando você terminar, o seu texto que você leu, ele está distribuído em cores. Quando você ler mais uma vez, você já vai dar uma atenção diferente de acordo com o grau de importância da informação. É nesse momento que você vai construir o seu mapa mental. E aí, esse livrinho, além de explicar essas pequenas coisas, tá?
as técnicas, ele vai, então, memória de curto e de longo prazo, ele fala um pouquinho sobre a memorização, ele não chega a falar sobre Bingal, mas método mapa mental. O método de memorização mapa mental é conhecido por ser extremamente eficaz, pois contém um alto poder de proporcionar entendimento e fixação. E aí ele explica as coisas importantes, essenciais para você montar um mapa mental, sem um grande aprofundamento, mas ele é um método bem direto, então é prático. Então ele explica como é que você vai criar um mapa mental. Primeira regra, comece no centro. E sim, mas é óbvio, não. Normalmente, vamos lá, no passado, você faz o resumo, escreve título e vai acompanhando a leitura e fazendo o resumo. Você, na verdade, você tira palavras e repete, copia a coisa original. Então, na verdade, você reescreveu tirando o excesso de palavras. Você tira a preposição, etc., fica com algumas palavras. Mas segue a sequência do texto. E não a sequência sobre ideias, formação e ligações, que é a forma com que o cérebro organiza. Ou seja, a maneira com que você estuda não está de acordo com a maneira mais eficiente do cérebro organizar as informações. E quanto mais díspare for isso, mais você teria que forçar o cérebro a um comportamento que não é natural. E com isso, você se cansa mais rapidamente, tem menos eficiência e demora mais para aprender as mesmas coisas. Pessoas que fazem isso instintivamente parecem estudar muito menos e aprender muito mais e mais rapidamente, porque o cérebro deles é melhor. Se nós analisarmos os circuitos, são os mesmos. Então não havia diferenças estruturais entre o cérebro de Einstein e o outro. Qual a diferença? É a maneira com que ele usava o dele. Então, maneiras mais eficientes, porque entenda o seguinte, olha só. Ver, ouvir, perceber, sentir é algo que nós temos em comum com os animais, coisas que evoluíram conosco. Ler e escrever é algo muito mais recente. Então, quando você baseia o seu aprendizado e a sua memorização em coisas mais recentes, a sua eficiência diminui. Mas quando você utiliza coisas que você sempre usou, que lhe favorecem, que lhe facilitam, você maximiza a sua eficiência. Então, ver e ouvir é algo que você sempre fez. Desde que nasceu, você começou a ouvir, ver e sentir coisas. Então, você é uma pessoa que é PhD em ver, ouvir e sentir. Ler e escrever não é a mesma coisa. Então, mas eu preciso de coisas que eu leio. Sim, mas se você associar a sua leitura e a sua escrita, visual, cores, por exemplo, visão. Se você atribuir a ele uma organização sonora, rimas, etc., facilita também. Se você associar, você está entendendo? Que você vai usar coisas em que você é expert para favorecer alguma coisa que você não é tão bom assim. Então, o mapa mental. Começa o centro, pegue uma folha e ele começa a explicar qual a estrutura. Segunda regra, cores diferentes, é aquilo que eu já te falei. Já é comprovado pela neurociência que cores diferentes estimulam zonas cerebrais específicas. Estabeleça lá o que elas significam e quebra a monotonia. Quando você olhar aquele desenho, você já vai destacar algumas e dar determinada dimensão. Facilita o interesse, etc. Use letras grandes, mapa mental, método de memorização visual. Então, bem grande, para que você bata os olhos e enxergue. Você vai transformar algumas palavras em símbolos, símbolos estruturais. Use palavras-chave. Abrevie, use siglas. E aí ele vai desenhe, aí ele começa a falar sobre associações possíveis que você pode fazer para usar a seu favor vantagens. Então, eu gostei muito do livro do professor, ele realmente favorece e esses métodos, assim, bem diretos para você já usar agora. Então, você aprende aquilo ali, ele não é extremamente prolixo, ele fala diretamente, as explicações, elas são superficiais, sim, ele é um método eminentemente prático. É basicamente um professor ensinando o aluno na escola como melhorar seu desempenho. Essas técnicas funcionam? Sim. Mas eu queria saber por que isso funciona, por que eu devo usar a cor assim, por que eu devo fazer isso assim. Porque existe uma técnica de fazer um mapa mental? Sim, existe uma técnica. Existe o jeito certo e o jeito errado. Como assim? Não é só você anotar o que te favorece? Não. Você está fazendo um mapa mental, que é uma maneira de você organizar informações de acordo com a estrutura do cérebro. Então, o mapa mental não é algo aleatório, testando, e sim algo baseado na arquitetura cerebral. Eu quero saber um pouco mais por que isso funciona?
Você tem o livro da Barbara Oakley. Ela é uma educadora, mas ela se baseou num cientista que foi o cara que desenvolveu a questão das redes neurais. Você tem também do O'Brien com relação à memorização, técnicas mais precisas, e aí ele fala um pouco mais sobre o que tem por trás. E você tem Neurociência para Educadores, que fala a respeito de como a estrutura do cérebro do aprendizado. Não, eu quero estudar para a prova do concurso. Então, um dos livrinhos que você pode usar é Como Memorizar e Aprender Tudo. Eu gostei muito do livro, eu usei. Eu li o do O'Brien, eu li da Barbara Oakley, li vários deles. Eu estou até com um aqui, que assim que eu acabar de ler, eu divido com vocês. Ó, eu peguei esse aqui, ó. Memória Sem Limites, do Kevin Hossley. As pessoas têm comentado muito, eu comprei, não li ainda, mas depois de ler, eu digo para vocês, gente, esse aqui é ainda melhor do Como Memorizar e Aprender Tudo. Mas, como eu não li ainda, no presente momento, o mais prático, o mais rápido para você utilizar, eu quero botar em ação agora que eu estou estudando para a prova, é Como Memorizar e Aprender Tudo, do professor Eduardo Novaes Silva. Ah, mas eu não é para usar eu quero entender como funciona. Bom, aí eu sugiro um outro livro. Mas como o da biblioteca de hoje é esse, essa é a minha sugestão. Se você se interessar, deixa no comentário aí, por exemplo, eu quero me aprofundar, eu quero mais informação, eu quero um livro sobre isso, e eu trago outros livros sobre memória, os que eu usei bastante. Você usa... Muitas pessoas perguntam se você usa a leitura dinâmica. Você usa a leitura dinâmica? Não, eu nunca usei. Eu leio muitíssimo, eu leio muito rápido, mas foi uma coisa natural. Mas agora, lembra, eu preciso melhorar e eu comprei vários livros sobre leitura dinâmica para estudar e resolvi usar vários truques de memória para maximizar a eficiência e mudar a forma com que eu estudo. Então, os mapas mentais é algo que eu estou estudando, mas para eu entender alguma coisa, eu preciso ver, baseado em quê? Você está dizendo que eu devo fazer assim, por quê? E aí eu vou atrás, então eu já selecionei com relação à memória e maximizar o aprendizado. Eu, no momento, estou com 30 livros. Esse eu já li, gostei muito, esse é bem prático, dá para aplicar imediatamente e vale a pena. Os outros, O'Brien, eu gostei demais sobre memorização. Os demais falam em termos da mesma coisa. É claro que alguns têm, por exemplo, menos profundidade, mas uma estratégia mais eficiente. Esse tem menos assim, mas uma organização mais fácil. Esse aqui é bem simplinho, bem prático. Qualquer pessoa pode, sem pensar muito, já aplicar. Então, desses aqui, o mais simples e eficiente para aplicar imediatamente é esse aqui, Como Memorizar e Aprender Tudo. Eu quero uma coisa mais profunda, com mais informação. Agora, eu quero realmente saber sobre neurociência. Bom, aí você vai ter que pegar um autor que não é tão prático, mas ele é mais informativo e aí vai te falar sobre pesquisas que foram feitas para fundamentar essas teses, etc. E aí nós temos, iniciando isso, a Barbara Oakley, que tem uma versão do livro dela para jovens mais prática e uma versão para do mais sistemática. E você tem o livro que fala sobre as redes neurais, rede difusa, rede focada, como funciona as áreas do cérebro, que é Neurociência para os Educadores. E você tem um livro, 100 bilhões de neurônios, que é sobre neurociência. Aí é um livro voltado para o pessoal que se especializa nisso, mas que lhe permite, se você se interessa especificamente por alguns capítulos, aprofunda isso demais. Se você tem interesse, deixa aí nos comentários, que aí eu pego cada um deles e disseco aqui com vocês. Então, o de hoje é Como Aprender e Memorizar Tudo. Foi útil para mim, espero que seja útil para você também. Muita paz!